que a força do Senhor venha sobre nós nessa noite, que o teu Espírito direcione e que fique, meu Deus, sobretudo entendido a tua palavra, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Pode se sentar, por favor, povo de Deus. O apóstolo Paulo, ele, escrevendo esta carta à igreja de Éfeso, ele está alertando os irmãos sobre como se deve buscar o Senhor, a força de Deus. Como devemos termos a armadura de Deus. Amém, igreja? E aqui ele vai falar sobre alguns itens que o crente não pode ficar sem. Aqui dá uma ideia de guerra. Paulo, ele está trazendo uma ideia de guerra. Amém, igreja? Então, a nossa luta, o apóstolo Paulo diz que nós não temos que lutar contra sangue e nem carne, mas a nossa luta é contra as forças espirituais. É por isso que às vezes a gente vê pessoas que não entendem isso. As pessoas estão buscando na força do seu braço, elas estão se estribando na força do seu braço, e ela não consegue, ela não vai, ela fica estagnada, porque Paulo está falando que a nossa luta, nós não temos que lutar contra carne e sangue, mas é contra as forças do mal, e para que isso a gente venha vencer, o apóstolo Paulo diz que nós precisamos fortalecer no Senhor, e na força do teu poder. E onde nós vamos buscar essa força? Aonde nós vamos buscar a força de Deus para lutar contra esses principados, contra essas forças do mal? Então, ele vai falar sobre alguns EPIs, equipamentos de proteção individual, que o crente deve ter. Amém? Que todos nós temos que ter. E ele começa dizendo o seguinte, aqui ele começa a falar sobre o versículo de número 13, diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. 14, estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com o quê? A verdade, amém? Com a verdade, e vestida a couraça da justiça. Então, uma vez que nós estamos vestidos, cingidos de verdade, porque essa tem que ser a vida do crente, o crente tem que andar onde? Na verdade ou na mentira, igreja? Na verdade, ainda que isso venha te custar algo, ainda que isso venha te custar algo que talvez seja doloroso, mas é melhor você falar sempre e andar na verdade. Qual comunhão que tem luz com trevas? Como é que você entende um crente andando na mentira, vivendo na mentira? A Bíblia diz que Deus é luz, e se o crente, se o sujeito diz ser crente, se ele é de Deus, ele tem que andar onde? Na luz. A luz e escuridão, ela não se adequa, não dá certo, luz e escuridão. Quando a luz chega, as trevas são o quê? Dissipadas. Então, quando você vem para Jesus, as trevas são dissipadas. Não tem aquele negócio, eu sou meio crente. Não, ou é de Deus, ou não é de Deus. Então, Paulo, ele tem uma ideia, ele traz uma ideia dos soldados romanos ali da época, o que estava na mente dele, ele escrevendo isso aqui. Então, ele diz o quê? A couraça, ele fala que a gente precisa vestir aqui no 14, vestir da couraça da justiça. E quando a gente está com uma couraça, a primeira coisa que nós vamos proteger são os órgãos vitais. Amém?
os órgãos vitais, nosso coração, ele precisa estar protegido, ele precisa estar guardado. Então, quando o soldado, ele coloca a armadura dele, quando ele coloca a couraça ali, às vezes pode que seja lançado algum dardo, alguma seta, algo que venha contra ele, e os órgãos dele estão o quê? Protegidos. Amém, igreja? Então, por isso a importância de estarmos revestidos com esta couraça, estar revestido com essa armadura de Deus. Vocês estão compreendendo, sim ou não? Amém? Lá em Romanos, capítulo 8, de Romanos, versículo 31, está dizendo assim: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra? 33, por favor, Pedro. Versículo 33, diz assim: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica. Então, uma vez que Deus é na sua vida, Ele te justifica, diz a Bíblia, quem tentará acusação contra você? Então, quando você está com o teu coração protegido, você está em Cristo, você está em Jesus, não tem como, porque o Senhor Jesus te justificou, Ele te guardou. Satanás, ele tenta dizer o quê? Falar que você é um derrotado, falar que você é um destruído, que você não vale nada. Isso é uma acusação que ele tenta para te desanimar, para te tirar da fé. Ele diz assim para você, você nunca vai conseguir nada, tudo vai ficar amarrado na sua vida, você é um derrotado, você é um destruído. Mas ali, Paulo está dizendo ali aos Romanos, capítulo 8, versículo 31, olha o que ele diz, é muito forte isso. Aqueles que estão em Deus, foi Ele que justificou, o verso 33, quem tentará, olha, que diremos, pois estas coisas, se Deus é por, quem será contra nós? Então, quando você está revestido, quando você está com a armadura de Deus, quem pode te vencer? E Satanás, ele usa muito o quê? A mente das pessoas, ele sopra na mente das pessoas. Então, é por isso que a gente precisa recorrer à palavra de Deus, porque lá o João, ele diz, na primeira epístola de João, ele diz assim, que se a gente pecar, a gente tem um advogado junto ao Pai. Então, Satanás, ele diz que se ele sopra, se você pecou, você não vai conseguir mais ter a proteção de Deus, você não tem mais perdão. Mas não é isso que a Bíblia diz. Ele diz assim, filhinhos, não pequeis, mas se pecar, nós temos um advogado junto ao Pai. Amém? Então, nós precisamos revestir desta armadura de Deus, buscar a couraça, guardar o nosso coração, precisa guardar o coração, porque dele procede fontes de vida. Existe muita gente que deixa entrar muitas coisas no coração dela, e dali ela vai se acabando aos poucos, ela vai perdendo a fé, ela vai desanimando, vai parando, as circunstâncias às vezes estão contrárias, e ela para, porque ela não guardou o quê? O coração. O coração. Existem pessoas que estão ainda dando ouvido a Satanás. A Bíblia diz que Deus, quem tentará acusação contra nós? Então precisamos estar firme. Amém? Versículo 15. Presta atenção para você entender. Versículo 15. E calçado os pés, olha só, na preparação do evangelho da onde? Da paz. Amém? Calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Amém, igreja? Os nossos pés precisam estar o quê? Calçados. Os pés precisam estar calçados.
com o evangelho. O evangelho do que, igreja? O evangelho da paz. Amém? Os romanos, soldados romanos, eles usavam umas botas, umas semibotas, que o fundo daquelas botas, elas tinham uma proteção, para que quando os inimigos lançavam algum espeto, alguma coisa para espetar os pés deles, não vazava a bota deles. Então os pés deles estavam o quê? Calçados, preparados para a guerra. Entravam eles numa batalha e pisava ali naqueles espetos, naqueles espinhos, aqueles ponta de ferro que eles jogavam, aqueles objetos pontiagudos, mas os pés deles estavam protegidos. Assim, eles têm que ser os nossos pés. Quando Moisés, ele vai chegar para falar com Deus, Deus fala para ele, tira o quê? As sandálias dos pés. Aqui o apóstolo Paulo está falando o quê? Calça. As sandálias. Então o crente tem que estar com os pés calçados. Paulo, ele dá essa ideia, como eu falei, dos guerrilheiros ali, dos soldados. Então, quando você olha para essa passagem, você entende isso, que quando nessa batalha o inimigo, ele lança alguma coisa, os seus pés estão preparados. Quando você está no Evangelho, você está buscando o Senhor, você está com esses pés calçados com o Evangelho da paz, o Senhor te proporciona uma paz imensurável. Jesus disse que a paz dele não é como a do mundo. Ele diz, a minha paz vos dou, mas não vos dou como o mundo dá. A paz dele é completa. Você pode estar no meio de uma guerra mesmo, mas você tem paz. Se você for de Deus, você tem paz. Então, o mundo pode estar caindo sobre a sua cabeça. Se você está com os pés calçados, se você está revestido ali com essa couraça, você não vai ser atingido nessa guerra, meu irmão, minha irmã. Você está com a proteção de Deus sobre a sua vida. Então, o Evangelho nos proporciona essa paz que ela é inexplicável. Amém? E essa luta nossa contra essa força do mal, que é o diabo, Satanás, com as artimanhas dele, com essa luta que ele tem contra nós contra ele, porque o Paulo fala sobre essa guerra, sobre essa luta. Quando você tem a Bíblia, o Evangelho, quando você busca o Senhor, você tem paz. Eu vejo um monte de pessoas que às vezes têm medo do inimigo. A Bíblia diz, João também escrevendo, ele diz que aquele que é de Deus, o maligno não toca. Mas não pode ter brecha também, senão ele vai tocar. Vocês estão compreendendo? Então, se a pessoa ela é de Deus, se você está guardado, se você está buscando, você está andando ali na presença do Senhor, ele não pode tocar na sua vida. Não tem como ele tocar, porque a Bíblia garante isso, que o inimigo não toca, o maligno, o diabo, ele não toca na sua vida. Quem está compreendendo? Amém? Vamos mais uma vez aqui, no 16, diz assim, tomando sobretudo, olha só, o escudo da fé, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Olha só que forte. O escudo da fé. Olha que bênção. Você tomar sobretudo o escudo. O escudo é para atacar ou para defender, pastor André? Para defender. Então aqui ele está falando de uma defesa ali. Eu não sei se você já percebeu,
mas quando a gente vê algum ataque num campo de futebol, quando você vê uma briga ali generalizada, uma coisa assim, aqueles policiais, eles têm aquilo, como chama aquele, pastor André? É escudo, né? É um escudo. Eles vão escondendo ali atrás e vão, né, invadindo ali, vão se guardando, se resguardando ali de qualquer contra-ataque. Então o Paulo, ele fala que o escudo da fé, né, para apagar os dardos inflamados ali, que diz assim, todos os dardos inflamados do maligno. Então, às vezes, as pessoas não prestam atenção. Elas olham a Bíblia, lê, acham que isso aqui é uma coisa normal, mas não é. Paulo está alertando, olha, a gente precisa fortalecer no Senhor, a gente precisa buscar a força de Deus, o poder de Deus, nós temos que revestir da armadura de Deus, e tem muita gente que não está nem aí para isso. As pessoas estão brincando. Às vezes a pessoa fala assim, olha, o inimigo, ele é um fracassado. Sim, ele é um fracassado, mas na vida daquele que tem Deus. Naquele que não tem Deus, ele tem força. Ele pode tocar, ele pode destruir, porque a pessoa, ela está desarmada, ela está sem armadura, tem escudo, a pessoa está sem nada, na realidade. Então, é necessário que a pessoa busque a força de Deus. Tem tanta gente que acha que é besteira, você vir na igreja, você vir ouvir uma palavra, você orar, você buscar o Senhor. Não é besteira não, meu irmão. Você se fortalece cada dia mais. Quantas pessoas que chegam na igreja, às vezes apontam o suicídio, mas a palavra entra, penetra, e ela sai daqui e fala, nunca mais eu vou pensar nisso, eu não vou pensar mais em suicídio, eu quero viver, eu quero Deus para a minha vida. Porque a luta vem sim, mas se você estiver revestido com a armadura de Deus, você vai vencer. Amém? Amém, igreja? 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de quem? A palavra de Deus. Olha só, o capacete da salvação. O capacete se coloca onde, irmãos? Na cabeça. Então a nossa mente, ela tem que estar protegida. Amém? O capacete é para proteger a cabeça. Então a nossa mente tem que estar protegida. Nós temos que ter a certeza a certeza da salvação. Você não pode estar titubeando em dois pensamentos, você não pode estar em dúvida, olha, eu sou de Deus ou não? Deus é comigo ou não? Eu vou vencer ou não? Você tem que ter essa certeza. Sua mente tem que estar buscando o Senhor, sua mente tem que estar guardada das coisas do mal. Como é que pode um crente pensar o dia todo em coisa ruim, em besteira, em coisa que não presta? A mente dele tem que estar com o capacete da salvação. A certeza. Olha, você fala, olha, eu ainda assim, que eu pequei, mas o Senhor me perdoou, o Senhor me restaurou. Amém? A sua mente tem que estar guardada. Sua mente não pode ser um terreno fértil para Satanás. Não. A sua mente tem que exalar as coisas do céu. Pensar em Deus o dia todo. Por isso que quando Paulo fala no final dessa carta, ele fala orando todo o tempo em espírito. Ele quer dizer o quê? Mesmo no trabalho, você está em espírito de oração. As mulheres estão em casa, lavando louça, arrumando a casa em espírito de oração. Esses dias, a irmã Tássia estava pregando sobre Neemias, e ela falando sobre aquela oração rápida que ele fez, né? Neemias. Na hora, ele orou. Aí às vezes a pessoa fala, ele dobrou o joelho ali e fez uma vigília. Não, ele orou rapidamente ali em espírito. Amém? E às vezes acontece isso na nossa vida. Decisões que temos que tomar assim rápida, e a gente já em espírito, a gente fala com Deus, e o Senhor responde, na hora ali,
para a glória dele. Então, mente do crente tem que estar com o capacete da salvação. Olha, eu tenho certeza da salvação. Eu tenho certeza que eu sou um homem de Deus, que você é uma mulher de Deus. Essa tem que ser a nossa certeza. Amém? E mais, a espada do Espírito. Eu falei outro dia sobre a tentação, né, que Jesus sofreu. Ele estava sempre ali com a espada. O diabo lançando uma palavra, né, tentando ele, e o Senhor Jesus sempre rebatendo ali com a espada, com o Espírito, do Espírito. E assim tem que ser a nossa vida, meu irmão. A espada do Espírito. A espada já é não só, às vezes, aqui nós estávamos falando sobre proteção. Agora, a espada já é algo para o quê? Para você partir para cima, atacar. A espada do Espírito. A palavra de Deus. Então, tudo que vem contra a sua vida, a palavra de Deus. A Bíblia, palavra de Deus. Tenha num aplicativo da Bíblia. Talvez você não tenha tempo para estar, né, folheando a Bíblia e tudo, mas tenha lá no seu celular um aplicativo bom da Bíblia, que vai te instruir a você ler a palavra do Senhor, e aonde você estiver, você está com a espada do Espírito ali. Amém? Qualquer tipo de acusação, todo tipo de coisa que, qualquer levante, qualquer coisa que vem sobre a sua vida, você tem a palavra ali, você tem espada para você vencer, em nome do Senhor Jesus. Amém? Diz o versículo 18: orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Fala sobre você estar sempre em oração, súplica, ação de graça. Então, é necessário isso. A vida do crente consiste em ele estar revestido de Deus, buscando o Senhor, a força de Deus. Porque, eu sempre falo isso, a igreja não é um clube, né, onde a pessoa vem desfilar, olha, eu vou lá porque eu vou bater um papo com ciclano, com fulano. Não, não. A igreja é um lugar onde a gente vem aprender a lutar lá fora, né? Porque aqui é um ambiente de fé. Às vezes a pessoa diz, eu não preciso ir na igreja, eu oro dentro da minha casa, eu oro lá não sei aonde, eu vou debaixo de uma árvore e vou fazer a minha oração. Aqui é um ambiente de fé, aqui é um ambiente onde tem pessoas de fé, onde a nossa fé vai se ajustando, vai se alinhando, no nome de Jesus. Então é preciso a gente congregar, precisa a gente vir buscar, você voltar para casa com a palavra de Deus, e você pensar, olha, amanhã pode que surja qualquer problema, mas eu estou na fé, eu tenho certeza da minha salvação, eu tenho certeza que Deus é comigo, eu tenho certeza que eu estou revestido do poder de Deus, que eu estou revestido da força de Deus. Então ninguém pode se levantar e vencer você, mas é preciso você ser crente de verdade, é preciso eu ser crente de verdade. Quem está compreendendo? Amém? Não brincar, olha, eu estou brincando de ser crente, não faça isso. Entrega a sua vida mesmo ao Senhor e confia nele, e todas as coisas ele vai fazer, tudo ele fará. É o que diz no Salmo 37, versículo número 5, né? Entrega o teu caminho, que é a sua vida, ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Amém, igreja? Graças a Deus. Fica de pé, por favor, em nome de Jesus.